Olá, caros ouvintes! Estou aqui antes do capítulo de hoje começar para desejar as boas-vindas ao nosso mais novo contribuidor, Leandro Sampaio, que recentemente fez uma contribuição muito generosa para o canal e ajudou a expandir a lista dos que estão dando uma força muito grande para o meu trabalho aqui. Muito obrigado, Leandro. Bem-vindo ao clube e espero que você continue gostando dos vídeos. E eu também tô vindo aqui hoje porque eu tenho uma pergunta a fazer. Eu já recebi um pedido algumas vezes de criar um canal no Discord para os apoiadores, e em todas as vezes eu respondi a mesma coisa. Isso é uma ideia que eu quero fazer, mas eu ainda acho que nós temos poucos apoiadores para o canal. Como vocês estão vendo aí na lista que eu boto em todos os vídeos, nós temos 5 apoiadores, então seria um canal só com 6 membros. E isso se todos os apoiadores entrarem, né? Pode ter gente que não quer entrar por uma razão ou outra, não é muito afim de interagir no Discord, ou talvez nem tenha Discord, então seria no máximo 6 membros. Vocês acham que isso é um tamanho legal para um canal do Discord, ou vocês querem esperar para a gente ter mais apoiadores e eu poder criar já um canal maior? Responde aí nos comentários, ou me manda um e-mail nos e-mails que vocês estão vendo aí na tela, eu respondo qualquer um deles. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Parte 2. A capital real era a cristalização da autoridade do Império e continha muitos pontos turísticos que fariam as pessoas ficarem sem fôlego. Um deles fazia quase todos os visitantes da capital imperial exclamarem maravilhados. E esse ponto turístico era o fato de que quase todas as ruas eram pavimentadas com bloquetes ou pedras. Era algo que não se via nos países vizinhos, exceto na teocracia, que era ainda mais avançada do que esse lugar. É claro que nem todas as cidades do Império eram desse modo. Ainda assim, era uma prova sutil, mas potente da riqueza e poder do Império, que impressionava os embaixadores dos países vizinhos. E principalmente a Avenida Central. Essa era a via principal da capital imperial, e assim como outras ruas públicas, o centro era destinado para cavalos e carruagens, enquanto os lados eram para o tráfego de pedestres. A diferença aqui é que havia anteparos de segurança instalados ao longo das linhas que dividiam entre as partes para as pessoas, cavalos e carruagens, tudo a fim de garantir a segurança dos pedestres. Luzes mágicas ativadas automaticamente ao anoitecer ladeavam os dois lados da rua nas duas extremidades. E falando nisso, muitos cavaleiros estavam em patrulha, atentos à segurança de seus arredores. Um homem sorridente caminhava casualmente por essa estrada, que era a mais segura do Império, enquanto ele cantarolava. O homem tinha aproximadamente 175 centímetros de altura e parecia ter cerca de 20 anos de idade. Seu cabelo era loiro e seus olhos azuis, já sua pele tinha um bronzeado saudável. Sua aparência dificilmente era incomum no Império. Não se podia afirmar que ele era particularmente bonito. Suas feições eram do tipo que facilmente se misturavam na multidão. No entanto, ele irradiava um carisma bem sutil. A fonte desse carisma parecia vir do sorriso vazio, mas que tinha uma certa vivacidade em seu rosto, assim como seus gestos confiantes e livres. A cada passo que ele dava, o som dos elos de correntes tilintavam por baixo de sua impecável roupa de alta qualidade. Um indivíduo atento seria capaz de dizer que era o som de uma cota de malha. Ele tinha lâminas embanhadas nos quadris, cada uma em torno do comprimento de uma espada curta. Elas tinham protetores de articulações redondos e totalmente fechados, e embora suas bainhas não fossem de boa qualidade, elas não eram de material barato. Atrás de sua cintura havia uma massa para ataques de impacto e uma adaga pontiaguda para ataques perfurantes. Carregar uma ou até duas armas era uma coisa perfeitamente razoável nesse mundo, mas pouquíssimas pessoas carregariam todas as armas necessárias para executar métodos de ataque por impacto, perfuração e corte. Qualquer um com vivência o reconheceria como um aventureiro, mas essas pessoas com vivência também notariam que ele não tinha a típica placa que os aventureiros usavam, e assim concluiriam que ele era um trabalhador. Trabalhadores. Esses eram aqueles que se desviavam do caminho de um aventureiro. A Guilda dos Aventureiros iria investigar e atribuir pedidos aos aventureiros devidamente classificados. Em outras palavras, a Guilda investigaria minuciosamente a legitimidade de qualquer pedido de
emprego feito a partir deles. Sendo assim, a guilda às vezes rejeitava trabalhos perigosos, coisas que colocariam em risco civis ou que eram de natureza ilegal. Dependendo das circunstâncias, eles poderiam até considerar o solicitante como um inimigo. Por exemplo, a guilda iria se opor se o pedido fosse algo como procurar ingredientes para narcóticos. A guilda também rejeitaria pedidos que ameaçassem o equilíbrio da natureza. Por exemplo, a guilda nunca aceitaria uma solicitação para matar o predador de uma floresta. Isso era para evitar a quebra da ordem natural que a morte de uma criatura como essa causaria, como outros monstros deixando a floresta. É claro, se o monstro deixasse a floresta por conta própria e invadisse terras humanas, isso seria uma questão completamente diferente. Em outras palavras, os aventureiros deveriam ser aliados da justiça. No entanto, esses ideais que soavam muito bem aos ouvidos do povo não eram as únicas coisas que faziam o mundo girar. Era muito fácil imaginar que alguns estavam dispostos a fazer trabalhos perigosos por dinheiro. Também haviam pessoas que simplesmente gostavam de matar monstros indiscriminadamente. Essas pessoas, que não buscavam o glamour da vida de aventureiro, mas que ansiavam pela escuridão, eram dissidentes da carreira de aventureiro. Elas eram conhecidas como trabalhadores, e as pessoas falavam esse nome com zombaria e cautela. No entanto, não podia-se dizer que todos os trabalhadores eram farinha do mesmo saco. Por exemplo, se houvesse um menino ferido em uma aldeia e um aventureiro que por acaso estivesse passando lá conhecesse magias de cura, o que aconteceria se ele curasse seus ferimentos de graça? O aventureiro estaria certo ou estaria errado? Bem, de acordo com as regras da guilda, ele estaria errado. As regras da guilda afirmavam que os aventureiros tinham que cobrar uma taxa fixa por tal tratamento e não podiam curar de graça. Em circunstâncias normais, as magias de cura eram aplicadas pelos templos, então o paciente precisaria fazer uma doação antes que os templos lançassem uma magia sobre ele. Se um aventureiro desconsiderasse isso e fornecesse curas gratuitas, ele estaria negligenciando os negócios dos templos. Portanto, os templos fizeram um pedido usando termos fortes às guildas para que restringissem tais atividades. Se alguém não pudesse aceitar essas regras, só restaria virar um trabalhador. Dessa perspectiva, os templos podiam ser considerados praticamente como os vilões da história, mas era justamente por essas arrecadações vindas da cura que eles podiam trabalhar independentes da política. Os fundos serviam para treinar os sacerdotes, exorcizar mortos-vivos, desenvolver novas magias de cura e, no geral, fazer as pessoas terem vidas mais alegres e seguras, tudo graças ao dinheiro arrecadado. Se os aventureiros começassem a lançar magias de cura de graça, os templos acabariam por serem forçados a se tornarem mais secularistas e abandonarem lentamente os seus ideais. Havia dois lados em cada moeda, e os trabalhadores não eram exceção. Remédios baratos eram feitos porque eles caçavam animais a troco de dinheiro, o que por sua vez melhorava a vida das pessoas. Esse homem em questão, Requeran Termite, era um dos trabalhadores, e ele estava sorrindo amplamente. O que eu vou comprar hoje? Havia inúmeros itens mágicos que ele queria, mas no final a sua maior prioridade era o equipamento defensivo e também mais uma coisa. Era um assunto não relacionado, mas tinha algo a mais que ele queria. Vou reservar o dinheiro para isso. O resto pode ir para os itens mágicos. Ah, não. Não é o contrário? Sim, eu devo comprar os itens mágicos primeiro e depois juntar o que sobrou para isso. Requeran então coçou a cabeça. Nesse caso... Já que eu sou um membro da vanguarda, preciso aumentar minhas resistências mágicas. Acho que é hora de deixar de ser mão de vaca. Se bem que podemos continuar matando mortos-vivos nas planícies Katse por dinheiro. Vejamos. Assim de hesitar as toxinas dos cadáveres, eu deveria comprar itens mágicos que aumentem minha resistência a veneno, paralisia e doenças. Equipamento mágico era muito caro, em particular o tipo que os aventureiros usavam em combate. Itens exclusivos poderiam ser tão caros que Requeran não poderia sequer pagar por eles. De qualquer forma, os itens que Requeran queria não eram tão caros, mas ainda custavam tanto quanto a média do salário da plebe. É claro que ele consideraria cuidadosamente fazer uma compra tão cara. Enquanto aguardava ansiosamente suas compras, por um instante seus olhos se encontraram com os dos cavaleiros parados à beira da estrada. Sua expressão despreocupada pela antecipação das compras ficou séria imediatamente. Uma dupla de cavaleiros, um de armadura
armadura pesada e outro de armadura leve, estava parada na esquina, examinando as condições do entorno. Todos sabiam que os templos dos 4 deuses estavam na vizinhança, por isso a segurança era especialmente rigorosa aqui. Mesmo duvidando que eles iriam prender um pedestre por pura implicância com ele, Requeram podia sentir seus olhares direcionados para as armas em sua cintura. Se ele fosse um aventureiro, as coisas poderiam ser diferentes, mas já que ele era um trabalhador sem qualquer forma de apoio, ele não queria ir contra os cavaleiros que reforçavam a segurança do Império. Mas os deuses pareciam estar de bom humor hoje, pois os cavaleiros compararam seu rosto a uma lista de procurados, mas aparentemente não encontraram nada. Sendo assim, ele passou pelo distrito do templo densamente lotado sem nenhum problema. Com um peso tirado de seus ombros, Requeram olhou ao longe e viu um prédio de aparência singular. Ao mesmo tempo, o vento trouxe o som de ovações. Ele podia ouvir vozes sedentas de violência e gritos de guerra. Esse edifício singular era uma grande arena que só poderia ser encontrada na capital imperial do Império. Era um ponto turístico muito popular dentro da capital. Não havia necessidade dele ir até lá. Ele já havia visto sangue mais do que o suficiente no decorrer de seu trabalho e não tinha interesse nenhum em apostar. Certamente alguém poderia dizer que aquele lugar não o interessava nem um pouco. No entanto, ainda era a maior fonte de entretenimento para o homem comum na capital imperial, já que os nobres preferiam o teatro. Considerando que ele conseguia ouvir os gritos daqui, a arena deveria estar lotada mais uma vez. O povão parece bem animado. Será que é uma luta da final? A equipe de trabalhadores que Requeram liderava havia travado uma série de batalhas contra feras mágicas na arena para tentar lucrar alguns trocados. Se render era um curso de ação inútil contra feras mágicas, então só restava lutar até vencer, pois a derrota significava a morte. É claro que batalhas contra seres humanos também poderiam ser fatais, mas era muito raro atividades assim na arena que não terminassem sem uma única fatalidade. Ou melhor dizendo, quanto mais pessoas morressem, mais a multidão se animava. Os espetáculos mais frequentados eram os grandes torneios de luta, onde muitas pessoas morriam das mais variadas formas. Requeram balançou os ombros. Ele não tinha interesse nisso. Não sentia vontade de olhar para um campo de batalha ensopado de sangue justo no seu dia de folga. No entanto, ele não afastou totalmente essa ideia de sua mente, porque os vários eventos dentro da arena poderiam render em boas conversas. Eu não tô nem um pouco afim de entrar na arena de novo, mas no caminho de volta pode ser uma boa perguntar aos outros sobre os detalhes da programação de hoje. Depois de fazer uma nota mental, ele continuou andando por uma estrada cheia de lojas. Logo à frente, ele viu uma placa familiar com as palavras que diziam Pavilhão da Maçã Cantante. Aparentemente, um grupo em que todos os bardos usavam instrumentos de madeira de macieira se uniram para fundar essa taverna. Parecia velha, mas o interior era surpreendentemente robusto e limpo. Não havia gretas nas paredes para deixar entrar o vento e as tábuas do piso estavam bem polidas. Naturalmente, ficar aqui não era barato, mas também não era completamente inacessível. Para Requeram e seu bando, não. Para todos os trabalhadores, esta era sem dúvida a taverna de mais alto nível que eles podiam pagar. Claro, ela não podia ser comparada com os melhores estabelecimentos da capital imperial, mas esses lugares eram mais adequados para aventureiros honestos, porém nem tanto para os trabalhadores. Para começo de conversa, as pessoas que contratavam trabalhadores geralmente tinham empregos sujos para oferecer. Portanto, seus clientes hesitariam em ter que andar em locais visíveis. No entanto, se eles definissem um ponto de encontro em um local com pouca segurança, esse curso de ação poderia causar problemas inesperados. Além disso, o fato de muitas outras equipes de trabalhadores terem usado esse local como base de operações fez com que a Maçã Cantante fosse bem popular entre os solicitantes. Isso porque, ao contrário da Guilda dos Aventureiros, alguém que procurava contratar trabalhadores precisava encontrá-los com suas próprias conexões, e ter os trabalhadores espalhados por todo lugar era muito problemático para os solicitantes. Outra razão para os trabalhadores permanecerem nessa taverna foi porque permanecer no mesmo lugar promovia uma sensação de proximidade mútua, o que reduzia as chances de pedidos gerarem disputas entre os trabalhadores. E por fim, e mais importante de
tudo, a comida aqui era deliciosa. Requeran já estava pensando no jantar enquanto entrava pela porta. Ele esperava que pudesse ter o seu caldo de carne de porco favorito. Enquanto ponderava sobre o assunto, a primeira coisa que o cumprimentou não foram seus amigos dizendo "Ah, você voltou", ou então "Obrigado por ter se esforçado tanto". No lugar disso, o que ele ouviu foi Eu já te disse, eu não sei. Vamos, moço, assim você me coloca numa fria. E eu lá tenho cara de ser mãe dela, guardião, sei lá o quê? Como é que eu vou saber pra onde ela foi? Mas vocês são amigas, não são? Veja o meu lado. Não posso ir embora assim só porque você diz que não sabe. Não é nada pessoal, é só meu trabalho. um homem e uma mulher estavam olhando um para o outro no meio do primeiro andar da área de jantar. O rosto da mulher era muito familiar para ele. Seu corpo não tinha o menor traço de gordura e seu olhar tinha uma expressão de severidade. As características mais atraentes desta mulher eram suas orelhas, que eram muito mais longas do que as de uma pessoa comum. Ainda assim, eles tinham apenas metade do tamanho de uma elfa da floresta. De fato, ela era uma meia-elfa. Os elfos da floresta eram mais magros que os humanos, e ao ver o corpo dela ficava claro que ela tinha herdado essa característica genética deles. Ela era magra da cabeça aos pés, seus seios e glúteos não tinham as curvaturas típicas das mulheres humanas. Parecia mais que haviam chapas de ferro as pressionando contra a pele. Se um cego a tateasse, provavelmente a confundiria com um homem. Ela usava um conjunto bem justo de armadura de couro. O arco e a aljava que ela normalmente carregava não estavam em sua posse. A única arma que ela tinha era a espada curta em sua cintura. O nome dela era Imina, uma das companheiras de equipe de Requeram. Entretanto, ele não reconhecia o homem que estava na frente de Imina. O homem parecia estar se curvando, mas não havia nenhum sinal de desculpas em seus olhos. Na verdade, tinha um olhar que deixou Requeram irritado. Ainda assim, pelo menos ele estava sendo educado com ela, então pelo menos tinha bom senso. Os braços e o peito do homem estavam repletos de músculos. Mesmo parado, ele parecia intimidador. Pessoas como ele provavelmente não hesitariam em usar da violência, mas a força bruta era inútil contra Imina. Isso era porque Imina poderia parecer frágil, mas tinha habilidades de combate de primeira classe. Era capaz de abater facilmente um valentão presunçoso que se achasse grande coisa. Mas é isso que eu tô te dizendo, cara. Ao ouvir aquela voz aguda e irritada, Requeram interrompeu apressadamente. O que tá rolando aqui, Mina? Foi só quando ouviu a voz de Requeram que Imina notou e se virou. Então um olhar de surpresa apareceu em seu rosto. Uma Ranger com os sentidos aguçados como ela estava tão imersa na discussão que nem notou a presença de Requeram. Isso indicava o quão estressada ele estava com tudo isso. E você é quem? O homem pensava que Requeram era um intrometido metido à besta e o questionou em um tom ameaçador. O olhar do homem era aguçado e ele irradiava uma aura que sugeria que socaria alguém a qualquer momento. No entanto, Requeram estava calejado de tanto enfrentar monstros e sobreviver para contar a história. Então tudo que ele fez foi responder com um sorriso brincalhão. Ah, ele é o nosso líder. Ah, que maravilha! Você deve ser Requeram Termite Sun, então. Eu já ouvi falar. A expressão do homem mudou imediatamente, dando lugar a um sorriso simpático que encheu Requeram com uma leve repulsa. Requeram não sabia o porquê daquele homem ter vindo para cá, mas o fato dele ter chegado nessa taverna, à base de operações do grupo de Requeram, significava que era improvável que ele não soubesse o que Requeram fazia para ganhar a vida. Talvez o seu tom ameaçador de agora há pouco tivesse sido planejado para avaliar Requeram. Se Requeram tivesse se encolhido, o homem continuaria falando em um tom arrogante. Entre os trabalhadores e aventureiros, havia pessoas que poderiam matar monstros sem hesitar. No entanto, recuariam quando encontrassem um ser humano. Pessoas como essas só poderiam dar um passo atrás momentaneamente. Se pressionadas, elas sacariam suas armas e poderiam acabar matando a oposição. A gente acabou de se conhecer e ele já tá tentando me assustar pra mostrar quem manda. Esse sujeitinho, eu não fui com a cara dele. Requeram entendeu que essa era uma técnica de negociação. Claro, era muito óbvia. Entretanto, Requeram não gostava de negociações como essa. Ele preferia falar o que pensava e ir direto ao que interessa.
Você tá fazendo um escândalo que só. Estamos numa taverna, tem gente aqui que veio só pra relaxar. Quer mesmo fazer um tumulto aqui? Dito isso, quase não havia convidados por perto, e até mesmo o pessoal da taverna já tinha ido embora. Não era que eles tivessem se escondido, pois brigas como essa eram normais para os trabalhadores. Foi uma simples coincidência que ninguém estava por perto nesse momento. Requeran olhou para o rosto do homem. O homem não podia se segurar diante do brilho de um guerreiro de classe Mithril. Ele imediatamente se acovardou como se estivesse diante de uma fera mágica. Não foi minha intenção. Eu sinto muito, mas eu tenho minhas razões, ok? O homem abaixou um pouco a voz, mas ainda queria continuar falando. Dada a maneira como estava com as mãos apostos em suas armas diante do olhar de Requeran, ele deveria ser bem versado em aplicar força, particularmente a força da violência. E por que um sujeito desses veio aqui? Era verdade que Requeran estava envolvido em negócios obscuros, mas ele não reconheceu esse homem, nem tinha feito nada para justificar tal atitude, e também não parecia que esse homem queria contratar eles. Confuso, Requeran decidiu aliviar o seu olhar e fez uma pergunta direta. Por que você veio aqui? Nada demais. Eu só queria me encontrar com a Furt-san. Só tinha uma pessoa em que Requeran podia pensar quando o nome Furt surgiu. Requeran não sentiu que ela estaria conectada a este homem por algum meio. Afinal, ela era uma companheira que tinha passado por inúmeras lutas de vida ou morte ao seu lado. Sendo esse o caso, será que ela havia se envolvido em algum tipo de problema enquanto estava fora de suas aventuras? A arte? O que tem ela? Arte. Ah, isso mesmo. O pessoal e eu a conhecemos como Furt-san. Tinha até me esquecido que o nome dela é esse. Acho que o nome inteiro é Arte Ibe Riley Furt, não é? Mas e daí? O que você quer com a arte? Nada demais. Eu só quero falar com ela. É um assunto privado, então eu gostaria de saber onde ela está ou que horas ela volta. E como é que eu vou saber? Requeran interrompeu rudemente o outro homem. Foi tão brusco que o outro homem estava perto de revirar os olhos em aborrecimento. E aí, tá satisfeito agora? Ah, assim vocês não me deixam escolha. Eu vou ter que esperar aqui, então. Tá fora daqui, cara. Requeran moveu o queixo para a porta. Essa atitude fez o homem olhar com uma cara de idiota para ele. Vou deixar as coisas bem claras aqui. Eu tô de saco cheio de você e não suporto ver essa sua fuça nem por mais um segundo. Mas isso aqui é uma taverna. Eu tenho o direito de... Ah, sim, é uma taverna. Por isso é um lugar onde bêbados brigam por qualquer coisinha, não é? Requeran sorriu maldosamente para o homem e então continuou. Já que se garante, relaxe e fica aí. Mesmo que você se machuque feio numa briga, nós temos um sacerdote que conhece magia de cura. Claro, se você pagar pra ele. E é melhor pagar uma boa quantia, ou os templos vão ficar irritadinhos. Eu não quero assassinos deles atrás de mim. E Mina então se juntou na conversa, também com um sorriso malicioso no rosto. Relaxa, nós vamos te dar um desconto. Assim ficamos quites, né? Entendeu agora? Você por acaso tá me ameaçando, garoto? As palavras do homem foram cortadas na metade quando ele viu a expressão no rosto de Requeran mudando rapidamente. Requeran de repente deu um passo para frente, tão perto que o rosto do homem tomou conta de sua linha de visão. Como é que é? Quem tá te ameaçando? As brigas são comuns em uma taverna, você não entendeu? Eu aqui, todo solícito, te dando um conselho de amigo, e você vem falar de ameaça? Eu acho que é você que veio aqui a fim de caçar problemas, não é? As veias na testa de Requeran estavam grossas. Seu rosto era o de um homem que experimentou inúmeros encontros com a morte. Assustado com sua presença, o homem deu um passo para trás soltando um grunhido irritado, não querendo admitir a derrota. Ele então se dirigiu até a porta. Ele tentou o seu melhor para fingir o contrário, mas estava claro para todos que ele tinha se assustado. Quando chegou na saída, ele se virou com rispidez e deu sua resposta para Requeran e Mina. Diga, menina Furt, que o prazo acabou. Ah? O rosnado de Requeran fez o homem fugir da estalagem. Depois que o homem exaltado desapareceu, Requeran retomou sua expressão original. A mudança foi tão brusca que foi quase cômica, e Mina estava até aplaudindo em silêncio por essa ótima interpretação. Então, sobre o que foi tudo isso? Eu sei lá, sei tanto quanto você. Ah, que saco. Eu deveria ter tentado extrair alguma informação dele. Ele agarrou a própria cabeça irritado. Vamos perguntar pra ela quando ela voltar. É, mas sei lá. Não curto muito meter o nariz nos negócios dos outros. É, eu sei como é, mas ainda assim você é o líder, então tem que fazer alguma coisa. Nesse caso, eu invoco minha autoridade como líder e ordeno que você, como minha companheira, faça essa pergunta a ela.
Sem essa, quem disse que eu que quero perguntar? Os dois então olharam sem graça um para o outro. Tanto os aventureiros quanto os trabalhadores tinham vários tabus na profissão. O primeiro, não podiam vasculhar ou perguntar sobre o passado de seus companheiros. E o segundo, ficar falando muito abertamente sobre os desejos íntimos. Já que os desejos pessoais muitas vezes levavam as pessoas a se tornarem trabalhadores, era inevitável que o assunto surgisse. No entanto, se abrir demais para outros podia impedir que o time funcionasse normalmente. Por exemplo, se um colega de equipe sempre falasse muito sobre dinheiro, será que alguém confiaria nele quando um trabalho envolvesse lidar com uma grande soma de dinheiro ou sobre segredos envolvendo dinheiro? Se um colega falasse de sexo o tempo todo, será que alguém ficaria confortável em dormir no mesmo quarto que essa pessoa? Todos tinham que contar uns com os outros quando suas vidas estavam em perigo. No mínimo, cada membro de uma equipe tinha que confiar um no outro. O fato de Art ter se metido em problemas como aparentava criava uma enorme rachadura em sua confiabilidade. Definitivamente não era algo que poderia ser desconsiderado. Como pessoas que trabalhavam com um risco muito real de morte, eles não podiam permitir que quaisquer fatores de desconforto permanecessem. Requeran coçou sua cabeça. A expressão em seu rosto estava claramente relutante. Realmente não dá pra ignorar isso. Eu vou perguntar quando ela voltar. Obrigadinha! E Mina sorriu e acenou, e Requeran então olhou para ela. O quê? Você acha que vai se safar dessa? Você vai perguntar junto comigo. Qual é? E Mina fez beicinho, mas só restou para ela desistir quando viu que o rosto de Requeran estava inalterado. Tá bom, só espero que a situação não seja muito séria. Então, pra onde ela foi? Ah, ela foi coletar informações extras sobre aquele trabalho lá. Não era pro Robert e eu fazermos isso? Depois que Requeran e os outros terminaram de derrotar os mortos-vivos nas planícies Katsi, eles retornaram à capital imperial e receberam um novo pedido. Os termos do pedido foram muito bons para a equipe, então todos estavam inclinados a aceitá-lo. No entanto, eles precisavam investigar primeiro. Eles haviam concordado previamente que o membro que falava melhor entre todos eles, Robert Dyke, investigaria os detalhes de seu empregador e as razões pelas quais ele os procurara. Enquanto isso, Requeran iria para os escritórios do governo do Império recolher o pagamento por matá-los. Afinal, eliminar os mortos-vivos das planícies Katsi era um negócio em nível nacional, e depois ele iria ajudar Robert Dyke em suas investigações. E Mina e Art deveriam ter simplesmente ficado a postas esperando por mais instruções. Pois é, mas eles já foram. Ela disse que queria investigar as condições e a história do lugar. Essas coisas. Não é de se admirar. Requeran assentiu. Art podia ter abandonado seus estudos na Academia Imperial de Magia, mas ela ainda mantinha suas conexões. Ninguém conseguia reunir conhecimento acadêmico como ela conseguia. Além disso, ela tinha meios de consultar a Guilda dos Magistas para obter informações. É por isso que ela foi com o Robert. Ele também sabe bastante e tem conexões com os templos. E aquilo que você ia fazer, deu certo? Então, sobre isso... Requeran sentou-se enquanto falava em um tom baixo. Digamos que agora eu sei por que eles querem trabalhadores nisso. Ou melhor, eu sei o porquê não puderam contratar aventureiros normais para ir nesse lugar. Mas o solicitante também disse que estava procurando outras equipes, então deve ser coisa grande. É sério que a gente vai ter que trabalhar com outras pessoas? Esse lugar aí podem ser ruínas que ninguém nunca entrou antes, e o solicitante tem tanta certeza que vai dar tanto lucro assim? A equipe que eu perguntei, o pessoal do Grigham, também disse isso. A equipe Heavy Masher também parece preparada para aceitar. Agora só precisamos decidir se vamos aceitar também. Temos até amanhã. Eles só ouviram os detalhes do pedido e ainda não o aceitaram. Mesmo tendo até amanhã para responder, haveria preparações adicionais a serem feitas caso eles aceitassem. E aquele cara caçando confusão por aqui? Você acha que tem algo a ver com isso? Não dá para descartar completamente a possibilidade disso ter o dedo de alguma equipe, mas é melhor ouvir a arte antes de decidir qualquer coisa. Pode ser outra equipe armando algo contra nós, aí seria melhor não aceitar. Ou talvez, agora que a gente já sabe, podemos aceitar já que podemos nos preparar? É claro que vamos aceitar. Se eles tiverem alguma briguinha com a gente, vamos meter a porrada neles até que saiam correndo embora, catando os dentes quebrados pelo caminho. Isso vai dar uma boa lição para saberem com quem estão mexendo.
Calma aí, isso aí já tá muito extremo. E Mina era muito mais intensa do que sua aparência sugeria, mas Requeran sentiu que a sugestão dela tinha mérito. Não havia problemas se outros olhassem torto para eles por causa disso, porém poderia prejudicar sua reputação no futuro. Considerando que os trabalhadores estavam com um pé no submundo do crime, ter má fama era algo que eles precisavam evitar. Uma luz de determinação encheu seus olhos quando ele assentiu silenciosamente, e o som de madeira rangendo ecoou pela taberna, as formas de duas pessoas entrando pela porta aberta.